Fala galera, estamos em mês de Eurocopa, a bola já tá rolando lá na França, já temos golaços, zebras, grandes histórias e candidatos a serem os craques da competição, como já foram tantos outros na história desse torneio continental. Grandes jogadores que brilharam nos campos europeus, mas que nunca conseguiram repetir esse mesmo sucesso na Copa do Mundo. E é sobre eles que nós vamos falar agora. Começou! O primeiro jogador que nós vamos falar sobre destaque foi o Luis Suárez. O Suárez é uruguaio. Pois é, mas é o Luis Suárez espanhol. Luis Suárez foi bola de ouro na época da revista France Football, não tinha nada a ver com a FIFA. Era o prêmio mais prestigiado. Era o prêmio mais individual prestigiado e daquela só época. os europeus podiam levar, né? Luis Suárez, jogando pelo Barcelona, levou o prêmio de melhor jogador da Europa. Isso foi em 60. E em 64, a Espanha conseguiu aquele que até 2008 foi o único título da seleção espanhola, a Eurocopa de 64. E foi no território espanhol, foi em casa. Mas se você pensa, que moleza, então já estava classificada. Não senhor, naquela época não tinha classificação automática do time que era o que sediava o torneio. Então a Espanha, assim como todos os outros, jogou as eliminatórias. Que era muito diferente do que é hoje, né? Era um mata-mata nas eliminatórias. Efetivamente, só as últimas 4 seleções disputavam a Eurocopa, Exatamente. né? A partir da semifinal, e a Espanha enfrentou a Hungria na semifinal, né? Isso. E depois a União Soviética na decisão no Santiago Bernabéu e ganhou os 2 jogos com o Luis Suárez comendo a bola. O Luis Suárez, que era um meio-campista, né? E já tinha brilhado pelo Barcelona, ganhou a bola de ouro e foi o jogador mais caro do mundo em 61. 250 milhões de liras. Milhões, né? Você fala, nossa, isso era um absurdo, né? Na verdade, 142 mil libras. Tudo bem, o dinheiro na época era outra coisa, valia, se a gente atualizasse seria outra coisa. Era bastante coisa. Era bastante mas dinheiro não era. para a época, mas não era esses valores, né, de hoje. E o Luis Suárez também brilhou pela Internacional e foi campeão 2 vezes da Copa dos Campeões, né, a precursora da Champions League. Também foi campeão mundial, enfim, campeão pelo Barcelona na Espanha. Ganhou 3 títulos italianos na Itália. 3 títulos italianos e jogou 2 Copas do Mundo. Mas não foi uma grande delas coisa, né? conseguiu fazer. A Espanha no todo não foi bem nessas duas, né? Em 62 foi a última colocada do grupo e em 66 foi a terceira colocada do grupo também. Não foi muito longe, ficou... 62 pegou o Brasil na fase Pegou o de grupos. Brasil. Tem até aquela imagem clássica, né? Do Nilton Santos fazendo a falta, né? Foi na área e ele dá um passinho pra fora da área e Isso. né, levanta os braços assim, como se fazendo de tivesse bobo. acontecido. O juiz dá a falta fora da área. O Luis Suárez estava naquele time. Ele esteve na Copa do Mundo, mas a Espanha foi um fracasso total lá no Chile, última colocada. Em 66 caiu no grupo da Alemanha Ocidental e da Argentina e também não foi muito longe. E o Luis Suárez teve que brilhar apenas na Eurocopa, porque na Copa do Mundo não teve muito jeito. Tem jogador que gosta de inventar, né? Na hora de bater o pênalti, em vez de dar aquela pancada no meio, dá a famosa cavadinha. Às vezes dá certo, às vezes quase dá certo, como o Zidane na final da Copa de 2006. Deu certo, Às né? vezes deu certo, mas foi por muito pouco. Foi Às raspando. vezes dá dramaticamente errado, como o Pato diante do Dida e outras cavadinhas. Mas na Europa e em muitos países da América Latina, esse tipo de cobrança é chamada de panenka. E é por causa do Antonín Panenka, que era um jogador da Tchecoslováquia, que foi um dos grandes destaques ali da Tchecoslováquia na Eurocopa de 1976, né? Que a Tchecoslováquia chegou à final contra a Alemanha, o jogo foi para os pênaltis, a Tchecoslováquia acertou os 4 pênaltis primeiros, a Alemanha acertou os 3 primeiros, mas o Uli Hoeneß perdeu. Aquele diretor do Bayern, sabe? Uli Hoeneß, era ele. Esse mesmo. Perdeu. E aí chegou a vez do Panenka bater o pênalti decisivo para a Tchecoslováquia e ele bateu daquele jeito e deu o título para os tchecos. E se eternizou, né? Talvez não tenha sido o primeiro jogador a bater daquele jeito, mas foi numa final de Eurocopa e o mundo inteiro estava olhando. Tá bom, naquela época não era o mundo inteiro que estava olhando, mas a Europa inteira estava olhando. E Ouvindo, né? Ouvindo. E o lance foi difundido, todo mundo começou a chamar de Panenka, mas eu acho, sinceramente, cavadinha é o nome mais simpático. Cavadinha é mais simpático, mas Panenka virou um personagem cult, né? Até nome de uma revista, que aliás é muito boa. Ele nem
teve uma carreira tão brilhante quanto a cobrança de pênalti dele. Temos que convir que fazer isso numa final de Eurocopa contra a Alemanha, e lembremos que a Alemanha, nós estamos falando de 76, a Alemanha campeã europeia de 72, campeã do mundo em 74 e finalista de novo em 76, então era uma grande Alemanha, né? E aí o que é curioso é porque na semifinal daquela Eurocopa, a Tchecoslováquia pegou a Holanda, De quem? Cruyff, que tinha sido em 74 vice-campeã do mundo e seria vice-campeã do mundo de novo em 78. E aí é que vem a curiosidade, porque a Tchecoslováquia não disputou nem a Copa de 74 nem a de 78. E por isso o Panenka nunca pôde dar sua cobrança tão característica no Mundial. Um dos craques dos anos 80 e 90 era Marco van Basten. Você certamente conhece, ouviu falar, viu, reviu e aprecia até hoje os gols e os golaços que Marco van Basten marcou durante a carreira. Em 88 ele deu o único título de Eurocopa da história da Holanda. Ele e o Gullit, que era outro craque do time, fizeram os gols na final contra a União Soviética, num torneio que foi na Alemanha. E o título da Europa para a Holanda significou ali que a Holanda chegou à Copa de 90 como uma das grandes favoritas ali ao título, né? Com os famosos holandeses do Milan, né? Que era o Rijkaard, o Gullit e o próprio Van Basten, que brilharam muito naquela Eurocopa, né? Fizeram uma campanha muito boa. A União Soviética na época era uma seleção das melhores do mundo, né? Estava no fim da União Soviética, a gente hoje sabe, né? Mas o time ainda era dos mais fortes do mundo. Conseguiram aquela vitória e aquele título absolutamente incrível, com aquele golaço que você vai ver aí do Van Basten pegando de primeira, um voleio incrível. Só que na Copa do Mundo não rolou o Marco Van Basten. Van Basten não foi bem na Copa de 90. Não fez nenhum gol, e a Holanda foi mal também, a Holanda foi mal. Tinha acabado de ser campeã europeia, né? Era muito badalado, o Milan dominando a Europa, né? Tinha sido acabado de ser bicampeão europeu, o último bicampeonato europeu, né, que a gente teve. E na Copa do Mundo de 90 não foi muito longe. Van Basten sequer marcou um gol. Em 94, você lembra, mas ele não estava em 94? Em 94, ele estava se recuperando de uma lesão. Ele ficou a temporada 93-94 inteira no Milan se recuperando de uma lesão. E ele queria se recuperar para ir à Copa do Mundo, né? E o Milan, na época, barrou a ida dele para a Copa do Mundo porque temia que na Copa ele se lesionasse de novo. Ele tinha uma lesão muito séria no joelho, que era constante, né? Foi uma das muitas lesões que ele teve no joelho. Então ele não estava naquele time que fez talvez o melhor jogo da Copa, né? Com o Brasil, aquele Brasil 3, Holanda 2. Imagina aí, Van Basten e Bergkamp no ataque. Van Basten e Bergkamp seria uma dupla do tamanho de Romário e Bebeto, que foram os brasileiros, né? E a lesão era tão séria, né, que um ano depois o Van Basten se aposentou aos 31 anos, ainda muito jovem. O Van Basten é uma dessas histórias de que a gente fica até lamenta, né? Porque ainda tinha muita bola para jogar o Van Basten, mas teve que se aposentar precocemente. Talvez na medicina atual ele tivesse uma carreira mais longa, né? Com métodos menos invasivos, né? Operação no joelho nessa época era uma operação muito difícil de ser feita, né? Era muito invasiva, a recuperação era muito difícil. Hoje em dia, talvez o Van Basten tivesse uma carreira maior, talvez tivesse jogado mais Copas do Mundo, mas na Copa ele não brilhou como brilhou naquela Euro de 88. Agora chegou a hora de falar do Peter Schmeichel, o goleiro dinamarquês que defendia as metas da Dinamáquina, justamente quando ganhou em 92 da Holanda, que a gente acabou de falar aqui, do Van Basten, do Gullit e tudo mais. O Schmeichel pegou um pênalti na semifinal daquela Eurocopa, né, na disputa de pênaltis com a Holanda, e depois, na decisão, foi um gigante contra a Alemanha. Defesa atrás de defesa, pelo menos umas 3 defesas brilhantes. A Dinamarca ganhou de 2-0 da Alemanha e se sagrou campeã europeia. A Dinamarca que havia entrado naquela Eurocopa de uma maneira um pouco usual, né? Porque a Iugoslávia era a dona da vaga, mas a Iugoslávia passava por uma séria guerra civil, mais séria impossível, né? A Dinamarca, que tinha sido a segunda colocada do grupo da Iugoslávia, acabou ficando com a vaga, chegou em cima da hora para a Eurocopa e foi a campeã, com o Schmeichel brilhando. Mas na Copa do Mundo ele não chegou a ter tanto sucesso assim, ele até tem uma campanha boa com a Dinamarca em 98,
que perdeu para o Brasil nas quartas de final, mas ela não jogou nem a Copa de 90, nem a de 94. Em 99 ele seria o goleiro do Manchester United na conquista da Tríplice Coroa e depois já iria encaminhar o final da sua carreira. Ali o Schmeichel teve aquela chance, ele tinha 34 anos na Copa de 98, acabou até fazendo uma Copa boa, mas ele não foi decisivo, ele não foi tão importante quanto naquela Eurocopa de 92, que o pênalti que ele defendeu na disputa com a Holanda foi do Van Basten. Né? Perdeu o pênalti do Van Basten naquela Holanda incrível. E se a gente lembrar que a Dinamarca, para ser campeã europeia, com o Schmeichel como destaque, bateu a Holanda, campeã da edição anterior da Euro, e a Alemanha na final, que era campeã do mundo, né? Foi campeã do mundo em 90 lá na Itália. Então, se pensar que a Dinamarca fez isso, tem muito a ver com Peter Schmeichel. Na fase de grupos pegou a Inglaterra, do Gary Lineker, que estava também, era um time bom da Inglaterra. Pegou a França, do Papin e do Cantona. É verdade. Outro grande time. Aliás, última grande competição que o Cantona jogou pela França. Disputou pela França. Então foi uma campanha ali irretocável da Dinamarca e, como diz o clichê, né? Todo grande time começa com um grande goleiro. Pois é, e nesse caso o Peter Schmeichel fechou o gol. É verdade. Quem não se lembra daquela Eurocopa de 2004, quando a Grécia surpreendeu todo mundo, levou a taça para casa, levou para Atenas e com um futebol muito defensivo, de tomar poucos gols, de futebol, até muita gente classifica como anti-futebol, eu acho que é um pouco exagerado, jogar defensivamente faz parte do jogo. E o capitão daquele time, o cara que levantou o troféu da Euro 2004 em Lisboa contra Portugal de Cristiano Ronaldo, de Figo, de Filipão, foi o Teodoro Zagorakis. Era o capitão do time, ele já era experiente nessa época, tinha 32 anos, foi eleito jogador do torneio. Ele era um volante, era um meio campista, né? Jogava até com a camisa 7, mas ele não era exatamente um meia, né? Era um jogador ali. A Grécia, praticamente todo mundo era volante, né? Vamos convir. Volante era zagueiro, né? Tirando o Caristeas, que talvez você lembre que era o cara dos gols de cabeça, né? Foi o gol dele na final que deu o título pra Grécia. E era um time que não tomava gols, né? Era muito difícil tomar gols. Tomou 4 gols na primeira fase. E nas quartas de final em diante, que era o mata-mata, nenhum gol. E pegou times fortes, né? Pegou a França do Zidane, tudo bem, o Zidane tava meio baleado ali, né? Naquela edição da Eurocopa, não jogou o seu máximo possível, mas era o Zidane, né? Venceu a França por 1-0, venceu a República Tcheca, que até a gente lembrava, né? Que naquela época a gente achava o Milan Baros grande coisa, né? E no fim... Podia chegar em algum lugar, né? Ele foi artilheiro daquela Eurocopa, inclusive, um dos artilheiros, né? Então era um time que tinha ali seus talentos, e contra a Portugal de Filipão. Tudo 1-0. Tudo 1-0, gol do Caristeas de cabeça, escanteio ali. E o Zagorakis foi destaque do time. É engraçado porque ele tinha jogado no Leicester, sabia? Antes dele, ele jogava no AEK na época da Eurocopa, mas ele tinha jogado no Leicester, na época o Leicester, que era famoso pelo Gary Lineker, né? E não foi bem no Leicester, voltou para a Grécia para jogar pelo AEK. Foi destaque na Eurocopa e conseguiu uma transferência, acabou indo pro Bolonha, não foi tão bem assim. No futebol italiano ali, mas ele já era um veterano, né? Já estava aos seus 32 anos, encaminhou pro fim da carreira, mas está marcado na história como o melhor jogador da Eurocopa de 2004 e levantou a taça. Agora na Copa do Mundo... amigo, a Copa do Mundo... A Grécia não disputou a Copa do Mundo nem em 98, nem em 2002, nem em 2006. Só voltaria em 2010, disputou 94. E os Zagorakis, portanto, não teve chance de brilhar nos campos sequer do pisou futebol mundial. E mesmo se tivesse pisado, convenhamos que não era muito provável que ele brilhasse. Porque a seleção grega campeã europeia de 2004 foi uma daquelas coisas improváveis, né? Que acontece no futebol, mas não faria grande coisa na Copa, como a Grécia nunca fez, né? E durante muito tempo aí disputou tudo. 2014 até fez um papel decente, né? Acabou eliminado pela Costa Rica, né? Mas nas oitavas de final, nos pênaltis. Mas se a gente lembrar, 94, se você não lembra aquele golaço do Maradona em 94?
o último gol dele em Copa, ele faz um golaço, dando um chutaço no ângulo, foi contra a Grécia. A Grécia foi simplesmente o pior time da Copa de 94. Inclusive, é por causa da comemoração do Maradona que falam... né? Porque ele comemorou de uma maneira bastante exaltada, efusiva. Efusiva. O gol que ele marcou contra a Grécia. Pois é, então, e a Grécia voltaria à Copa só em 2010. E aí a gente vai, não teve a chance de jogar a Copa porque a Grécia era muito ruim mesmo. Então, quer dizer, a Grécia realmente foi um negócio exótico ali que aconteceu em 2004, levou o título e o Zagorak está para sempre na história da Euro. Na história da Copa, não. E essa foi mais uma edição do canal de YouTube da Trivela. Assine o nosso canal, acompanhe a nossa cobertura da Eurocopa no site também, www.trivela.com.br. Curta a gente no Facebook, facebook.com/site Trivela. Siga a gente no Twitter, @Trivela. Assine o nosso programa de relacionamento Trivela Futebol Clube, que é trivelafc.com.br. E acho que tá bom, né? A gente não precisa chamar mais nada. Povo, façam isso que a gente já fica totalmente satisfeito. E o Povo aqui está pedindo para vocês mandarem as suas sugestões, seus comentários, darem like aí no vídeo, certo? Que a gente vai estar esperando por vocês na próxima edição. Qual tá tema bom? você quer ver a gente tratar aqui? Só deixar aí no comentário que a gente lê, tá bom? Até a próxima. Acabou!